Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Viver é Mágico, onde aqui você encontra um pouquinho de espiritualidade, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu sou Kelly Redígulo e eu estou aqui para te ajudar a vivenciar a magia da sua existência. E você que está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já ativa o seu sininho de notificações para estar com a gente aqui a cada novidade, a cada episódio novo. E hoje eu tenho a honra de receber nesse segundo episódio ele que é considerado o maior paranormal do Brasil. É isso mesmo, gente. E assim, é uma pessoa que para mim tem um grau de afeto a mais, porque eu participo também do programa dele, já participei do podcast dele. E assim, ele é tarólogo, ele é astrólogo, tem uma escola de bruxaria. Assim, é muita coisa. Eu vou deixar ele se apresentar e ele falar um pouquinho do que ele faz. Com vocês, nada mais, nada menos do que Edu Scarfon. Tudo bem, Kelly? Que bom ter você aqui. Estou muito feliz. Eu também. Obrigado, viu, por esse carinho, toda essa apresentação. Fiquei muito feliz que deu certo de estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, pelo podcast também, né? E o trabalho que você está fazendo com a mesa, né? Que tá muito legal. A gente no programa lá, o pessoal participa ao vivo, né, Edu? Já fazendo a propaganda, gente, o programa comigo, né, com o Edu, vai ao ar de 15 em 15 dias, sempre normalmente no primeiro, né? E no terceiro, na terceira quinta do mês. E a gente faz ao vivo ali, né? A sessão com a mesa, um degusta, né? Ver como é que tá a vibração. E eu agradeço o acolhimento que eu tive na Astral TV, né, no seu programa. Imagina. Gratidão pelo carinho. Mas hoje a gente está aqui para falar do Edu. Então, Edu, conta um pouquinho pra gente. Eu falei que você tem um monte de coisa para se apresentar, então já se apresenta pra gente. Fala um pouquinho desse trabalho que você tem como tarólogo, astrólogo. Eu sei que você também tem você se dedicou muito tempo a um templo Wicca, né? Que mistura um pouco a questão eleusiana. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, eu sempre tive interesse, né, por essas temáticas de ocultismo, desde novinho, de criança, né, eu queria saber se existia algo a mais, né, eu não acreditava só na vida, nessa existência, né, e acabou. E eu não gostava de ficar sozinho, porque quando eu ficava sozinho eu sentia outras coisas, né, presenças, e aí eu não sabia como lidar, ficava um pouco com medo. E aí eu sempre tinha um interesse por conta disso, sabe? Nessas questões, né, de espíritos, né, de magia, se existe, se não existe. E aí, com o passar do tempo, foi aflorando, né, algumas capacidades em mim que eu não sabia muito como lidar, que é essa questão, às vezes, da gente absorver o que o outro está sentindo, né, de saber o que o outro está pensando, né, vinha na minha cabeça. E eu ficava pensando até que ponto isso é real ou é a minha criatividade, que a gente sabe que a mente tem um poder incrível, né? Exatamente. E eu não sabia se isso tudo era que eu tinha uma cabeça muito criativa, né? Tipo, a minha imaginação tá além, né? Mas o que eu ficava mal, Kelly, é que às vezes, quando eu sabia que alguém passou por um processo de dor, de violência e tudo mais, a minha cabeça ia até o local e eu sentia algumas coisas no físico mesmo. Então, quando eu começava a pensar no que a pessoa foi vivendo, eu começava às vezes a suar. E suava frio, e caía a pressão, e parecia que ia morrer. Às vezes o estômago, né, ficava ali, sabe, dando aquela até azia ali que eu sentia. Sim. Então, eu tinha muitos efeitos físicos. Então, eu não sabia se era o meu emocional respondendo à minha criatividade ou o que era. Eu cheguei a pensar que eu precisava de um psicólogo. A gente pensa que tá doido, né? Ou até um psiquiatra mesmo, né? É verdade. Porque eu não sabia como lidar. E aí eu também tinha vergonha de falar, né? E eu fui pesquisar sobre isso na internet, eu comecei a buscar nas religiões, aí eu comecei a frequentar tudo junto e misturado, sabe? Eu ia na igreja, mas não me dava as respostas que eu precisava, né? Na igreja católica. Aí eu ia no kardecismo também. Também não dava? Também não me dava. Me dava sobre os espíritos. Sim. Essa parte de vida após a morte, de como lidar com os desencarnados, né? Eles dão pra gente uma educação muito forte nesse sentido, né? Assim, explicações. Mas aí fui também na Umbanda, no Candomblé, e elas não me falavam muito sobre essa parte que eu fui depois entender que era habilidades psíquicas, né? Ou paranormais, né? Como o pessoal também gosta de falar. E na bruxaria eu encontrei um pouco de respostas para isso.
Não de cara. De cara, assim, eu fiquei fascinado pela possibilidade da magia, de eu transformar minha vida com a magia, né? Como você diz aí, viver é mágico. Viver é mágico. Vivenciar a magia da sua existência, realmente fazendo a alquimia da transformação, né? Não é? E aí eu comecei a ver, assim, que a magia existia e que ela poderia me ajudar a transformar a minha realidade. Eu fiquei extasiado por isso. E aí eu comecei a pesquisar e entender e fazer aula, né? Até que eu descobri uma tradição de bruxaria, que é a Cabot Tradition, onde a fundadora da tradição, que é a Laurie Cabot, né, uma grande autora de bruxaria, tem livros publicados aí mundialmente, ela defendia na tradição dela que todos nós temos uma paranormalidade e que a bruxa, o bruxo, busca desenvolver isso e aprender a lidar com essas faculdades. E aí eu falei, é com ela que eu vou buscar entender melhor como que funciona tudo isso, porque em muitos momentos eu me vi bloqueando essas capacidades por não querer lidar com isso ou achar que estava me atrapalhando. Sim. A gente sabe que tem ferramentas, né, para você fechar sua clarividência, para você não sentir. Tanto é que no meu dia a dia eu não uso minhas habilidades. Eu uso quando eu vou fazer uma leitura, um atendimento, quando eu estou ali profissionalmente para descobrir a energia de um lugar. Mas no dia a dia eu deixo isso bloqueado, fechado esse canal, né? Você aprendeu a doutrinar a sua mediunidade, é mais ou menos isso. Isso, Legal. Mas isso eu aprendi assim na raça, não foi nenhum curso, nenhuma aula, foi porque assim, estava me fazendo mal e eu fui descobrindo, né, maneiras que eu até compartilho às vezes com as pessoas quando alguém sente essa necessidade também, né? E aí eu fui fechando esse canal. E depois, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Laurie, eu falei, agora é a hora de abrir tudo isso e trazer à tona. Mas nisso eu já lidava com tarô, com oráculos, eu já atendia as pessoas profissionalmente, né? E aí no momento da consulta eu sempre deixava vir as sensações, porque ajuda muito, né? Pra gente entender o que a pessoa tá passando, o que ela tá vivendo. Mas eu deixava só na hora da consulta e eu vi que com a Laurie eu teria uma oportunidade de desenvolver mais. E quem sabe desenvolver outros dons e talentos que eu não tinha, né? E paralelo a isso, eu tinha recebido o convite para participar dos Paranormais. Que era o que eu ia te perguntar agora, que foi em 2014, inclusive você participou e foi o vencedor, por isso que ele leva esse título, né, de o maior paranormal do Brasil. E conta pra gente, como é que você chegou a essa oportunidade? Porque a gente sabe que nada é por acaso, né, gente? Então, não teve o acaso aí, Não. Você sentiu, como é que foi esse o convite? Você que foi atrás? Você, quando chegou, você já sentiu que você ia ser o ganhador? Conta pra nós que a gente quer saber. Eu acho até que esse título, né? Eu acho que, assim, na verdade, tem tantos paranormais que são grandiosos, né? E da forma como eles fizeram, né? Eu acho que não dá para falar assim, o maior, ou qualquer pessoa que vencesse, né? A gente tem paranormais que são incríveis, né? No nosso país e que não tiveram oportunidade ali de mostrar o trabalho deles, né? Que é o que a gente vem tentando fazer na internet, com outros projetos, de dar oportunidade, né? Para essas pessoas. Mas o que aconteceu foi que uma conhecida minha, eu sempre trabalhei com televisão, né? Assim, desde muito tempo já, né, até com assessoria de imprensa, no passado e tudo mais, ela falou para mim que haveria um programa, ela trabalhava no SBT, haveria um programa no Domingo Legal, né, dentro do Domingo Legal, que seria para falar de paranormalidade e que era um reality. E ela sabia que eu dava aulas e conhecia pessoas, se eu poderia indicar pessoas para a produção fazer um teste com essas pessoas e convidá-las para participar. E aí eu fui indicando pessoas. Então, muita gente que participou dos Paranormais foram pessoas que eu indiquei, né? Olha só, gente, né? Eu falo assim, quando a gente faz o bem retorna, né? Você fez algo assim, na maior inocência, não achando que você seria possivelmente indicado e acabou aí. E eu não queria participar, na verdade, porque eu achava que era muito arriscado quando ela me explicou o projeto. Eu achava, isso pode depor contra mim, porque a gente sabe a dificuldade que é para a gente fazer um nome, construir um trabalho, e às vezes, assim, uma coisa que você fala que é mal interpretada, que não necessariamente é um erro, às vezes, né? Uma sensação que o oraculista tem, mas às vezes ele não consegue expressar aquilo corretamente. Mas para quem está vendo, interpreta de uma forma ruim e aí acaba o trabalho da pessoa, né? Então eu tinha muito medo disso, porque eu já era
uma pessoa um pouco conhecida, não nacionalmente, mas eu já tinha feito muito programa de TV, Eliana, Mulheres, tudo. E eu falei, eu vou entrar nessa enrascada, vai dar ruim. Eu pensei, né, no primeiro momento. Então era esse o medo. Mas aí o que acontece? Eu fui ver o meu mapa astral daquele ano, mapa de revolução, e falava que eu teria uma grande oportunidade de sucesso. Porque eu estava com Júpiter muito bem aspectado na casa 10, que é a casa da carreira, né? E eu falei assim, nossa, esse ano vai acontecer uma coisa legal profissionalmente. Eu só não sabia o quê, mas alguma coisa que iria dar uma exposição. E aí, quando chegou no momento, ela falou, você indicou tanta gente para participar aqui, uns passaram no teste, outros não passaram. Você também não quer fazer o teste? Você mexe com essas coisas, né? Ela falou, de repente você participa e pode ser legal, né? Eu falei, vou fazer então, porque eu lembrei dessa questão do meu mapa, né? E eu fui e fiz o teste. Então, a gente teve que ficar cada um assim numa sala com uma pessoa da produção e essa pessoa fez perguntas do tipo para a gente falar acontecimentos marcantes da vida dela, a gente falar se ela tem algum sinal, alguma coisa no corpo, né, que poderia ser uma tatuagem, poderia ser uma marca de acidente, né? A gente tinha que falar, por exemplo, sobre objetos que ela tava no bolso, né? Falar sobre ela, sobre a personalidade. Então, assim, tinha várias perguntas, né? Sem conhecer a pessoa, né? E aí eu participei desse teste e fui aprovado. Mas eu não ia poder participar do programa do mesmo modo porque eu tinha uma viagem marcada para Salem, né? Ou Salem, como o pessoal fala, para fazer esse desenvolvimento dos dons com a Laurie Cabot, né? Nossa, e coincidiu de ser bem no mesmo período. No mesmo período. E aí ela falou para mim, então você passou, né, o pessoal da produção, mas infelizmente você não vai poder, a Liliane na época, você não vai poder participar porque o primeiro episódio a gente vai reunir todos os paranormais chegando para uma grande prova, cada um do seu estado, do lugar que foi selecionado e todos vão fazer juntos. Então você tem que estar nesse primeiro. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, mas eu não sei porque eu sinto que eu vou participar. Você tá falando que não, mas eu sinto que vai acontecer alguma coisa e eu vou participar. E na hora me veio assim, e você vai se sair muito bem, né? Mas aí eu achei que assim, pudesse ser o meu ego. Eu falei, eu não vou, né? não vou expor isso. Pode parecer pretensioso, mas eu falei, eu vou conseguir participar. Ela falou, olha, eu não vislumbro como, mas a gente se fala qualquer coisa. E aí, quando eu tava para embarcar, ela falou, olha, teve mudança, a gente não vai gravar mais esse episódio com todo mundo. Serão chaves, né, de 4 pessoas. Cada final de semana vai ser um e eu posso te deixar para estar no último grupo. Aí dá tempo de você retornar. Olha só. Aí eu falei, nossa, tudo se encaixou. Tanto é que eu assisti o primeiro episódio dos Paranormais de Salem, do hotel, né? Eu assisti e ali eu falei, nossa, gente, onde eu me enfiei? Eu não quero participar mais disso, não. Porque aí eu vi um episódio que era da queda do avião dos Mamonas Assassinas, que um grupo foi no lugar que caiu o avião e tinham que falar sobre isso. Eu via eles falando assim, nossa, eu tô sentindo cheiro de sangue, aconteceu alguma coisa, sem saber o que era, né? E eles ali com as impressões, eu falei, gente, não vai dar bom pra mim desse jeito, não. Quero voltar atrás, né? Mas acabou fluindo e eu tive tanto treinamento com ela, né? Que foi me ajudando na parte psíquica, quanto depois a participação nos paranormais. Ai, que legal. E você falou dos seus livros. Você tem o Oráculo de Deus, né? E tem também Os Segredos da Paranormalidade. Isso. E como é que foi que surgiu esses livros? Foram depois de você participar do programa ou você já tinha essa ideia antes? Não, antes do programa eu já tinha publicado Magia Grega, né, que fala sobre as divindades da Grécia. Eu tinha publicado Curando Suas Emoções, que é de autoajuda. E aí eu tinha começado a fazer o Oráculo do Deus, que é um livro muito grosso, que tem 40 deuses de várias culturas, a mitologia desses deuses, rituais que as pessoas podem fazer com eles e o significado de cada carta. Porque cada Nossa, que legal! tá numa cartinha do oráculo para conselho, para a pessoa entender o momento dela de vida. Só que esse foi um livro muito denso para eu escrever por conta da parte mitológica, a parte histórica. Então eu comecei a fazê-lo antes dos paranormais, parei, tive um hiato durante o programa. Quando o programa acabou, minha vida mudou. Eu não podia andar na rua sozinho, porque as pessoas paravam nos lugares, reconheciam, pediam para eu falar da energia delas no supermercado, né? E eu me lembro que eu fiz a besteira de um dia no supermercado sozinho, foi uma tormenta de gente reconhecendo, apontando, pedindo para eu falar sobre energia. Aí eu até me blindei nessa fase de não andar sozinho na rua, andar junto
com outras pessoas. Foi um período, depois foi baixando, né? Depois vida normal. Mas, assim, eu tive que mudar a minha vida ali. Então, eu parei a escrita desse livro, porque eram muitos atendimentos, era uma demanda muito grande, atendimentos mais pesados, mais densos. E gente que vinha para brincar de programa os paranormais. As pessoas vinham às vezes e, Edu, eu trouxe 2 envelopes para você. O envelope vermelho, o envelope azul. Eu quero que você sinta a energia das fotos. Eu falei, gente, o que isso vai mudar na vida da pessoa? Mas ela via no programa e queria testar a gente. Não foi só comigo, fizeram isso com vários, né, participantes. Então eu tive um hiato, aí depois, passado um tempo, eu voltei a escrever esse livro, terminei, lancei ele. E aí, mais recente, Os Segredos da Paranormalidade foi lançado ano passado, que nós fizemos 10 anos de Os Paranormais. Aí eu lancei para deixar um material para as pessoas que ajudasse elas a desenvolver as habilidades delas. E nesse livro você traz bastante sobre clarevidência e claredia. Nossa, claredia. Gente, olha a língua. Os nomes são difíceis. Às vezes a gente, né, come. Tem nome pior ainda. Claricenciência. Nossa, aí é mais profundo aí, né? Eu falo que eu não fiz exercício de lição de casa direito quando eu era criança, que meu pai fazia a gente ficar fazendo tanto enrola-língua, aquele achei o ninho de mafagafo, com 7 mafagafinhos lá, e aí às vezes eu como a palavra, né? Então, vocês já entenderam, né, gente? Mas assim, a minha dúvida é, Edu, qualquer pessoa pode desenvolver esses dons psíquicos, essas questões paranormais, a paranormalidade, ou você acha que isso já nasce? E só para complementar, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho alguns processos muito parecidos desde a minha infância, né? E essa questão de sentir, hoje, como eu trabalho muito com a mesa radiônica, com a apometria, principalmente na apometria, quando eu entro na captação, às vezes só de entrar na captação eu já sinto a energia da pessoa, eu sinto a energia também às vezes, alguém que já faleceu, aí eu falo assim, olha, você teve alguém que faleceu com muita dor de estômago, alguém que era muito próximo, porque parece que meu estômago vai sair pela boca, e aí eu falei, porque eu tô sentindo uma energia, às vezes é alguém que a pessoa acabou de perder. Então, eu nunca considerei isso como uma paranormalidade. Então, para mim, de repente, é um dom mediúnico ou uma sensibilidade maior. Então, para as pessoas que estão vendo a gente entender, isso se desenvolve, você acha que a pessoa já nasce com isso, você chama isso realmente de paranormalidade, como você diferencia isso, a questão mediúnica com a questão paranormal? Muita pergunta, né? Não, mas é muito boa essa sua pergunta, porque ela dá a possibilidade para a gente de trazer um esclarecimento para as pessoas. Aqui no nosso país, a questão da mediunidade, ela é muito popular, né? A gente tem muitos espaços kardecistas e eles vão falando sobre algumas das habilidades que são psíquicas, como a projeção astral, né? A comunicação com entes queridos, a psicografia, a incorporação, dentre outras, e tudo isso fica muito ali conectado à questão da mediunidade. Mas quando a gente vai estudar a fundo a paranormalidade, né, a gente vê que todos os fenômenos que a ciência não consegue explicar no estágio dela atual, no momento que ela se encontra, ela ainda não tem explicação, né? Esses eventos, eles são considerados eventos paranormais. Então, por exemplo, Estados Unidos, o pessoal considera mediunidade paranormalidade. Telepatia, paranormalidade. Então, nós podemos dizer que, assim, há um guarda-chuva maior, que é a paranormalidade, e debaixo dele está clarividência, clareaudiência, claricenciência, telepatia, clareolfação e mediunidade. Então também é uma habilidade. Vem dentro de toda essa estrutura paranormal, né? Que Exatamente. A pessoa traz, né? E Edu, você, né? O Edu, ele é fundador, gente, da primeira TV holística, né? Considerado um canal holístico que traz ali espiritualidade. E como é que foi, Edu? Como surgiu essa ideia de você criar uma TV, porque assim, é um projeto bastante audacioso, né? Eu penso assim, ainda mais dentro dessa estrutura que a gente vive no Brasil, que tem muito preconceito, a gente sabe que tem, tanto é que a gente quase não acha, né?
Eu acho que a sua, talvez uma das únicas que a gente encontra aí, que abrange com tanta... É a única, né? Que abrange com tanta liberdade todos os assuntos. E como que foi? Você enxerga isso como uma missão que foi colocada? Porque eu acredito que deve ter tido muitos desafios para você conseguir também trazer isso, né? Sim, conta para nós, hein? Na verdade, por exemplo, eu antes dos paranormais, eu queria, às vezes, por exemplo, trazer ao público para falar uma questão de magia ou uma questão de tarô, de astrologia, e eu não tinha muitas oportunidades. Então, eu sou formado em jornalismo, né, e eu trabalhava com assessoria de imprensa. Então, eu tive que usar todo o meu conhecimento de assessoria de imprensa para eu conseguir pequenos espaços nos programas de televisão antes dos paranormais. Então, quando tinha um Dia dos Namorados, eu ia fazer no Mulheres uma pauta ensinando rituais. Ah, legal. Quando tinha, por exemplo, uma vaga livre na segunda, eu ia fazer um horóscopo. Quando chegava no final do ano, a produção da Eliana me chamava e outros oraculistas para fazer previsões de fim de ano. Mas a gente ficava muito restrito, ou Dia dos Namorados, ou horóscopo, ou final de ano, ou às vezes Halloween, para falar de bruxaria. E a gente sempre tinha que fazer meio que o que eles queriam, uma pauta superficial, curtinha, e dependendo do espaço que sobrasse no programa. Às vezes você ficava ali 2 horas aguardando para fazer uma entrada de 10 minutos. Sim. E tudo isso me incomodava. E eu via, por exemplo, as igrejas com canais de TV inteiros para mostrar os cultos, para falar ali da crença delas, tanto católica quanto evangélica, que conseguem conseguem contribuições muito grandes das pessoas para poder bancar essas estruturas. E eu falava, poxa, a gente não tem lugar de fala. Eu tive que ganhar um reality, vencer um reality para poder ter algum lugar de fala e alguma relevância. A partir dali eu fiz a Mauri Júnior, eu fiz o Super Pop, comecei a ter espaços para sugerir coisas nos programas, eles começaram a ouvir, me dar oportunidade, aí voltei ao Mulheres, já foi outra conversa, mas, ou seja, precisou de uma odisseia para conseguir uma relevância, um espaço. E os outros, como é que faz, né? Não vão ter, então, esse lugar de fala? Então, eu comecei a colocar isso como um propósito também, né? Uma missão de vida, conseguir dar esse local de fala, esse espaço aos outros, para que as pessoas possam mostrar o quão é profundo aquilo que a gente faz, né? E estudo. Exatamente. Você sabe como é que é. Porque além da sua parte mediúnica, o quanto você se dedica, né? Para tudo que você faz. E você, além de ser tarólogo, você é astrólogo também, né? E como você trabalha ajudando as pessoas? Você ainda faz atendimentos como astrólogo, como tarólogo? Conta um pouquinho mais pra gente, assim, se a pessoa quiser fazer uma sessão com você, ela consegue fazer uma sessão com você, e aí, é igual você falou, você vai acoplar tudo que você já traz de conhecimento também com a questão da paranormalidade. É isso? Me conta. Hoje eu faço menos atendimentos por conta da rotina da TV, as produções de conteúdo eu não consigo mais fazer como eu fazia. Como astrólogo, eu não tenho feito, né, mapa astral, porque os astrólogos sabem que eu estou falando. O mapa, ele exige muito estudo da gente antes, né? Você tem que olhar o mapa, estudar, anotar os tópicos que você vai falar com a pessoa. Muitos fazem textos também para entregar junto, mais o momento do atendimento. Então, são horas antes do atendimento, mais ali o período que você utiliza dentro. Exatamente. Então, hoje eu não disponho mais desse tempo, mas o que eu ainda faço é atendimento de tarô, porque o de tarô é ali naquela horinha, né, que eu me concentro com a pessoa, e aí eu utilizo também da parte psíquica para poder ajudar a fundamentar a leitura. Legal. E você tem também na Astral TV o programa que é a Hora da Magia, onde você ensina ali as magias e de forma práticas positivas, né? E como você acha que essas práticas podem impactar e transformar a vida das pessoas? Eu acho que a magia, ela é a grande ferramenta de transformação da vida de todo mundo. Ela mudou minha vida. Eu me lembro que um dia eu estava vindo para São Paulo, ainda morava com os meus pais em Caieiras, passei na Anhanguera, em frente ao SBT, apontei o dedo para ele e falei, eu ainda vou assinar um contrato com essa emissora e vou mostrar para todo mundo que é bruxaria de verdade. E anos depois, né, eu fiz isso em Alfa, né, assim, relaxado, ouvindo música no carro, né, anos depois eu estava assinando um contrato com o SBT. Eu só lembrei disso quando eu estava na sala, né, na sala não, próxima ali à secretária do Cenoura Bravanel, né, o Silvio Santos, para poder assinar o contrato com eles lá na sala onde eles assinavam. Foi quando me veio essa memória que eu tinha um dia feito esse decreto.
Olha só que interessante, né? Eu falo que tudo está interligado, né, Edu? Porque quando o Edu fez isso, gente, ele cocriou isso. Ele trouxe a intenção, e é o que a gente aprende na física quântica. Ele trouxe a intenção e ele já soltou aquela possibilidade. E ele escolheu aquela realidade para ele. Só que isso precisou de um tempo de maturação. Então, isso foi ali se maturando. E aí, quando ele realizou, ele viu que realmente aquilo era possível, né? Então, se a gente for analisar, não existe essa divisão, né, Edu? Tudo meio que se complementa, né? E a gente tudo é energia. Exatamente, porque tudo é energia, né? Mas a gente sabe também que a gente sofre muito preconceito, né? Você falou até no começo um pouquinho sobre isso, mas conta pra gente, assim, qual foi o maior preconceito, se você puder comentar, que você já passou relacionado à sua paranormalidade, essa questão sua aí como bruxo, porque as pessoas, né, olham meio, ele é bruxo, né? Tem aquele preconceito. Como é isso? Assim, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Então, hoje, para ser muito sincero, eu não sinto mais. Eu acho que, assim, talvez até pelo meu jeito de falar, que as pessoas comentam que transmite calma para elas, e elas vêm sempre ensinando coisas boas, né, na internet, nos programas, então eu não sinto. Eu acho que as pessoas até, quando escutam falar, ele é bruxo, mas às vezes elas comentam, mas é bruxo do bem, né? As pessoas, eu escuto muito isso. Então, no passado, antes de eu passar pelo reality, pelos programas, as pessoas, alguns falavam, ele é macumbeiro, credo, né? É macumbeiro, credo, né? Usavam esse termo, né? Não mexe com essas coisas não, ele mexe com coisa errada. Então, eu já escutei isso, né? Ou já me falaram que outras pessoas haviam falado, né? Para conhecidos. Mas, assim, hoje eu não escuto mais. Assim, ainda próximo ali à época dos paranormais, eu me lembro eu entrando no templo uma vez e no prédio da frente uma senhora olhou, fez o sinal da cruz. Aí eu olhei para ela, assim, apontei a mão, ela fechou a cortina. E aí, assim, foram os episódios que eu me recordo. Mas, assim, hoje eu só escuto as pessoas, assim, tratando bem com receptividade e até, às vezes, quem é de conhecimentos religiosos muito diferentes, de filosofia bem diferente da minha, né? Por exemplo, evangélicos, protestantes, às vezes passam em consulta comigo. É isso que eu ia te perguntar agora. Edu, agora aquela coisa assim com a varinha, ó. O povo quer saber. Teve alguém famoso que já te procurou para fazer alguma bruxaria, alguma magia? Não precisa falar quem é. Apesar que a gente tá tudo curioso aqui para saber, mas eu sei que você também não pode revelar, porque você atende pessoas da mídia, assim como eu atendo também, e a gente sabe como essas pessoas pedem a descrição. Tem gente que faz, tem uma lá da Globo que fez eu assinar contrato de confidencialidade para ela, para nunca revelar que ela passa num tratamento com a mesa radiônica, né? Embora ela tenha muitos resultados, mas ela fala para mim, ela fala, Kelly, não me leva a mal, mas as pessoas têm muito preconceito e eu não quero que as pessoas achem que eu busquei magia, que eu usei, olha como, né, tem todo ainda esse tabu, né? Que eu usei recursos que não eram através das minhas capacidades para chegar até aqui. Então, a gente assinou o contrato, tá lá bonitinho, vou morrer com esse segredo. Tem um jogador de futebol também, esses dias minhas filhas falavam assim, mãe, mas que é? Eu falei, não posso, mas nem pra gente, falei, não posso contar. Então, eu imagino que você também deve ter, mas me conta, qual foi, assim, o caso mais que a pessoa te procurou e, de repente, foi algo que fugisse da sua conduta, ética, e você teve que falar não para uma celebridade, por exemplo? Conta para nós. Falar não, eu nunca precisei, assim, porque eles nunca teve nenhuma situação, assim, de me colocar contra a parede, me pedir para fazer algo específico. Eu sempre expliquei, assim, isso não dá por conta de tal coisa, e sempre levaram numa boa. Tem muitos famosos, né, que passam, que pedem coisas, assim, né, apresentadores de TV, apresentadoras, né, e aí são gente como a gente, né? Exatamente. E eu acho também que a pessoa tem uma crença errada de que ou a magia, ou a mesa radiônica, qualquer uma dessas ferramentas tira o mérito daquilo que ela conquistou. E na verdade não, eu explico para o pessoal que magia não é mágica, ou seja, a pessoa não vai apertar um botão e ela vai ter aquilo que ela não tinha até então. Ela vai precisar fazer processos e ela vai precisar se condicionar a uma mudança muito grande, senão ela vai conseguir aquilo, mas ela não vai segurar,
né? Porque o que não é verdadeiro não se mantém. Não mantém. Exatamente. Então, é todo um processo. Então, eu acho que tudo que eu consegui com magia... não tira o mérito, porque é uma conquista do mesmo jeito. A gente precisa se condicionar para conquistar. Mas, assim, um caso desses que você está me perguntando, a Leila Lopes, que era atriz, né? Fez Rei do Gado, eu várias lembro novelas, dela. né? Da Globo. Ela passou comigo um pouco antes de falecer, né? Num atendimento, meses antes. Estava bem de saúde, mas tinha uma nuvem bem escura, assim, em torno dela. E de nebulosidade, confusão, né? E a cabeça dela eu sentia muito tumultuada, sabe? Sabe quando você percebe? A pessoa não está falando, ela está te ouvindo, mas ela está ali afoita e desesperada por dentro. Então, eu senti ela muito desesperada. E aquele foi um exemplo típico de que a gente não pode fazer nada pelo outro se a pessoa não quiser que a gente o faça, se ela não quiser realmente transformar o que ela está vivendo. Meses depois, eu soube, antes de eu entrar num atendimento, que ela havia falecido. E eu entrei no atendimento transtornado, porque eu não conseguia colocar minha cabeça no atendimento, num primeiro momento, porque eu estava pensando, nossa, mas o que aconteceu com ela? Por que ela chegou a esse ponto? Como eu não pude ajudá-la, né? E ninguém conseguiu ajudá-la. Então, eu fiquei bem transtornado e aí eu falei, gente, e até um desafio, quando a gente fica sabendo de uma coisa ruim e a gente tem que entrar porque o cliente, ele não tem culpa daquilo, ele está esperando a solução para a vida dele, a melhoria, como que a gente pode ajudá-lo. E aí eu me desconectei, consegui fazer um bom atendimento e depois voltou imediatamente o sentimento. Aquilo ali me pegou, né, na época que aconteceu. Então, né, é o que você falou, né, todo mundo somos todos um, né, e a gente é igual, não tem essa diferença. E a magia, eu costumo falar assim, você fazer um bolo é você fazer magia. Tudo que passa por um processo de transformação, você pega uma água e coloca ali um suco, um corante, você está fazendo magia. É transformação, é tudo aquilo que transforma, né, mas... Como você falou, a gente ainda tem muito o preconceito, né? E por falar em magia, Edu, você viu que o nosso quadro aqui é Viver é Mágico. Você, como paranormal, conta pra nós. Você sentiu alguma coisa aqui? Você convidado, você sentiu alguma coisa? Eu sei que você fala que não gosta muito, assim, mas você sentiu alguma coisa diferente, né? Porque o povo de casa adora essas coisas. Você sentiu, assim, uma energia boa? Você tem algum direcionamento pra gente? Pros ouvintes que estão aqui assistindo também o programa. Conta para nós. Então, para o público, para a galera que está aí assistindo, eu acho que a gente está no momento agora, né, assim, indo para o final do ano, que é um momento que a gente precisa esvaziar a bagagem que a gente está carregando daquilo que não deu certo no ano e renovar as nossas expectativas, né, a nossa motivação, nossas esperanças. Então, acho que é um momento muito bom para a gente trabalhar os banhos detox, os rituais de limpeza, a mesa também, para a gente poder se liberar das frustrações, dos bloqueios, né? E a gente dar uma renovada, dar um up, porque eu acredito que, assim, mesmo em momentos difíceis, que as pessoas se pegam muito assim, mas o Brasil tá ruim, a economia tá péssima, esse presidente ou aquele, e eu acho que mesmo em momentos difíceis, a gente pode fazer a nossa bolha e criar a nossa realidade. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa focar nisso, né? Tomar cuidado com o que a gente consome, que é a energia que a gente traz para dentro. Isso. Agora, a energia daqui eu acho ótima, porque a sua energia também ela é ótima. Gratidão. Né? Porque você é uma pessoa, tem um astral bom, né? E é uma pessoa do bem. Eu não tô falando isso porque eu tô aqui no seu podcast, obrigada. não. Mas você tem um astral do bem. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Tem pessoas que às vezes elas estão ligadas no outro, no trabalho do outro, né? Sem perceber elas invejam ou têm ciúme ou disputam. E você é uma pessoa que você é ligada no seu trabalho. Fazer o melhor, né? Fazer o seu melhor. E para mim esse é o seu diferencial. Agora, aproveitando, você estava comentando, ela estava falando pra gente, né, galera, que ela tem aí a mediunidade dela também, que a gente sabe que ela tem, que ela usa na mesa. Mas eu queria aproveitar e te fazer um convite aqui no seu podcast. Opa, vamos ver. Para você participar da próxima temporada do Mistérios Paranormais. Meu Deus! Esse é um reality que nós temos. Ai, eu vou chorar! Produzimos para Astral TV e para a internet também.
E é um reality, gente, você não conhece, vai lá no @Mistérios Paranormais TV no YouTube, que ele dá a oportunidade, né, para as pessoas de mostrarem os dons. E como o seu trabalho, ele é muito diferente também do que outros fazem, porque você tem técnica da mesa, além da sua mediunidade, eu acho que pode ser muito legal a gente colocar ela aí nos desafios, gente. Ai, gente! Será que ela vai aceitar? Queremos saber. A Varinha já responde aqui. É claro que eu aceito, gratidão. Deixem nos comentários aqui no YouTube se vocês querem que ela vá. Gente, então me ajuda, né? Deixa aqui no comentário se quer que eu participe. Eu já quero agradecer de antemão, Imagina, viu, Edu? A gente quer dar oportunidade assim, para pessoas sérias mostrarem o trabalho delas. Eu tenho certeza que o que você vai fazer vai acrescentar muito e mostrar para as pessoas outras formas também, né, de usar a paranormalidade. O que você falou, eu acho que é bem isso que você traz também, né? Toda vez que eu entro em alguma coisa que tem um ar de competição, eu nunca entro para competir. Eu sempre entro para fazer o meu melhor. Porque não é sobre você ganhar, é sobre você fazer a diferença. E eu acho que quando a gente faz a diferença na vida das pessoas, a gente faz a diferença primeiro para nós mesmos. Então, eu lembro, Edu, que quando eu comecei a fazer live, que eu tinha, 0 pessoas assistindo a live, uma das coisas que vinha na intuição era assim, você está falando primeiro para você. Então, quando você fala para você, você está transformando a você. E aí você vai passar a transformar para os outros, né? Transformar os outros. Então, acho que esse é o grande segredo, que eu acho que tem muito essa sintonia do que você fala, né? Dessa questão que traz uma certa humildade, porque, gente, o Edu, ele é um cara, assim, que muito respeitado nesse mundo da paranormalidade, e é uma pessoa que tem um conhecimento incrível, e só de vocês verem aqui no podcast, vocês sentem a aura dele, assim, essa tá energia. Boa hoje? Tá boa. Que bom. Essa energia que ele tem, né? Essa amabilidade. E, Edu, aproveitando, quero já mais uma vez agradecer, você já deu um spoiler. Conta pra nós, o que mais tem de projetos aí novos? Conta pra gente. O foco agora, para o final do ano, vai ser muito nas gravações do Mistérios Paranormais. A gente vai entregar a temporada prontinha, já toda gravada para o pessoal a partir de janeiro. Nossa, né? Tá aí então, tá gente! Aí. Então, a gente começa a gravar ainda agora em outubro, né? E a ideia é finalizar em novembro ou no mais tardar o comecinho de dezembro, para a gente poder fazer toda a campanha, né? As cenas extras que a gente vai entregar para o pessoal, os spoilers todos, né? Aí a partir de janeiro. Então, eu estou bem focado nisso. Astral TV entrando agora com canal próprio na Vivo também, né? Para toda São Paulo, né? E a gente está focado nesse processo aí nosso de expansão, né? Do canal, novos programas, coisas novas aí pra galera. Tô preparando algo novo também pro ano que vem. Esse aí eu entrego mais pra frente pra galera depois dos Mistérios Paranormais. E por falar em Astral TV, gente, você que tá assistindo a gente também, que quer divulgar o seu trabalho, eu vou fazer a propaganda aqui, porque o acolhimento é incrível lá. O Edu, a equipe dele é muito acolhedora e é um programa que é nichado, né? Sim. E o seu programa vai ser nichado pro público que realmente já gosta do assunto. Então, você não vai ter que ficar ali provando nada para ninguém. As pessoas que vão te procurar ali, que vão querer os seus atendimentos, são pessoas que já vêm desse mundo místico, né? Que já gostam, que já têm ali uma afinidade, né? É isso aí. E, Edu, assim, eu realmente estou muito feliz, tô até agora, perdi até aqui o chão, né? Porque a alegria de ter recebido esse convite seu. Você também tem o programa da madrugada, né? Isso. Que as pessoas também podem, né? Quem quiser ser comunicador também pode participar. Então, olha, gente, quanta possibilidade. Eu vou pedir pro Edu deixar aqui como que a pessoa faz para entrar em contato, mas antes eu quero que o Edu, assim, deixe uma mensagem para as pessoas. Você já falou, né, que pro final do ano agora é o momento de você fazer aquela limpeza, de fechamento de ciclo, mas a gente também tá na energia da lua cheia. Então, tem algum ritual para lua cheia, por exemplo, Vamos fazer o seguinte, por quê?
uma das coisas que a gente tem lá no programa, quando eu vou no programa do Edu, a gente fica contando se é mais caso de relacionamento ou se é mais caso financeiro. E sempre ganha relacionamento, né, Sim. Edu? Então, ensina um ritual rápido, fácil, para quem tá ali na pindaíba do relacionamento, que não acha ninguém, que tá difícil. Como se abrir para um relacionamento novo ou para fortalecer o relacionamento que já tá? A pessoa vai usar uma erva que se chama Abre Caminho, que é justamente para abrir os caminhos, né, amorosos, e você vai formar um coração, né, com essa erva. Dentro do coração, você vai pegar uma vela rosa, vai untar essa vela com mel, tá? De cima para baixo, como quem está trazendo do universo para você, e você vai mentalizar, né, a situação amorosa que você quer atrair, o tipo de pretendente, né, ou de relacionamento que você deseja. Aí você vai acender essa vela dedicando às divindades do amor, deuses, deusas, espíritos ligados ao amor, tá? Pedindo para que eles abram os seus caminhos, né, afetivos, e que você consiga atrair, tal como a lua está plena, que você fique plena ou pleno de amor também. Quando a vela terminar a queima, você vai fazer um banho, né, da cabeça aos pés com Abre Caminho. Legal. E eu estava quase me esquecendo de uma coisa aqui que a gente falou no começo, que você é fundador do Templo Wicca Eleusiana, certo? Falei certo, né? É onde você mistura um pouco essa tradição Wicca com a questão da mitologia grega. Como surgiu isso e como que você traz isso para as pessoas? Você dá um curso? Conta um pouquinho aqui para nós sobre isso, mas primeiro eu queria entender como que surgiu essa junção das duas coisas. Na Wicca, a gente tem muito costume, né, na bruxaria, de reverenciar divindades, deuses e deusas, porque esses deuses e deusas espelham energias que a gente quer se conectar, né? E são deuses e deusas muito parecidos com nós humanos. Eles erram, eles acertam e têm sentimentos muito humanos, como a raiva, a ira, o amor, o desejo. Assim, seria parecido com o Exu, na Umbanda, no Candomblé? Seria parecido, tá. Isso. E aí a gente tem os egípcios, a gente tem os africanos, os nórdicos, os indianos. São uma gama assim, de panteões sumérios, né, também eslavos. E o panteão grego, ele é um panteão que as pessoas conhecem muito, porque na escola a gente já escuta falar. Exatamente. De Afrodite, Zeus, Apolo. E esse panteão tem deuses que são muito humanos e muito próximos da gente. Então, quando a gente está conhecendo essas divindades e reverenciando, é como se a gente estivesse também se colocando num papel de divindade e reconhecendo os deuses que existem dentro de nós. Então, quando a gente se conecta com eles, a gente se conecta com os arquétipos deles, com as forças que eles trazem, com as energias, com as características, e isso é muito mágico. Então, a gente trouxe, né, o culto a essas divindades, né, de uma forma que a pessoa possa se aprofundar, conhecer, se especializar, fazendo dentro da bruxaria. Então, eu sou fundador, né, da tradição eleusiana, que é uma tradição que cultua esses deuses, e ela traz à tona rituais que aconteciam na época da Grécia Antiga, dos mistérios de Eleusis. Nossa. Os mistérios foi uma religião muito forte que perdurou, né, por anos na Grécia Antiga, que se honrava essas divindades, se honrava os ciclos agrícolas, da colheita, do plantio, e a bruxaria ela é muito terrena. Então, a bruxaria ela é uma religião da terra. Ela não se liga tanto, tem deuses que a gente cultua celestiais e tudo mais, mas a gente é muito focado na terra, nas necessidades básicas da pessoa, né? Ela ter uma vida próspera, né? Ela tá bem aterrada, ela reconhecer a magia das ervas, dos cristais, da natureza. Então, o que acontece é que nessa tradição a gente trabalha esse culto à terra, né? E a essas divindades que espelham características nossas e que, por serem muito parecidas com a gente, podem nos ajudar nas questões diárias. E, assim, é muito legal você falar isso, Edu, porque eu li aquele livro, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, né? E nesse livro ele retrata justamente essa jornada do herói, trazendo muito a questão da mitologia
grega e trazendo toda essa parte da divindade de dentro de cada um de nós. Então, ele vai separando mitologia com religião e ele vai trazendo, né, a jornada do herói, a passagem. E quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente vai vendo que a gente passa, né? Essa coisa da aproximação, de você trazer esse arquétipo para a vida, né? Tem momentos que você tá mais Afrodite, que tá no momento mais romântico, momento que você já tá mais Atena, né? Racional, ali, independente. E às vezes a gente precisa de um arquétipo específico que tá diferente do que a gente tá vivendo no momento, né? Você tá numa fase que você tá fragilizado e você precisa ser mais racional. Aí você pode então fazer rituais com Atena, por exemplo, para poder te ajudar a se centrar. Meditações, invocações. Então ela vem de encontro, né? Essa bruxaria, esse segmento da bruxaria com o que a gente precisa no dia a dia. Que vai trazendo esse aterramento também, né? A Atena traz muito o aterramento. Sim. Eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito dessas histórias. Eu ia naquele liceu de arte, sabe? Que tinha, acho que ainda tem aqui aberto para visitação. E eu ia lá e tinha história de Pégasus, de Perseu. E eu ficava Medusa. lá. Eu até brinco, né? Eu falo que falei até no episódio anterior que eu queria pôr o nome das minhas filhas de Andrômeda e Cassiopeia, né? Meio que em homenagem a toda essa estrutura mitológica, porque isso é muito gostoso. E não deixa de ser cultural, né? Porque é autoconhecimento. Eu fico muito triste, sabe, Edu, quando às vezes eu tô num lugar e a pessoa faz igual essa mulher fez pra você, assim, sabe? Porque as pessoas confundem realmente, né, a espiritualidade, o autoconhecimento com a religião em si, né? E hoje o que a física quântica vem trazer para a gente é justamente isso, essa junção da física quântica com a espiritualidade. Eu, particularmente, eu sigo, né, uma religião que é a Wicca, né, a bruxaria moderna, mas particularmente eu acho que a religião ela tá ficando uma coisa ultrapassada e que com o passar do tempo, né, cada vez mais, principalmente essa galera nova que tá chegando, a criançada que tá com chip diferente do nosso, já chega com uma mentalidade muito mais assim de espiritualidade do que de religiosidade. Exatamente. E é claro, a religião ela tem ainda a importância dela, porque é uma forma da gente se conectar com a nossa espiritualidade, mas não é a única. Então, apesar de seguir uma religião, eu penso que as religiões elas estão ficando ultrapassadas, muitas delas, né? Tem algumas ainda buscando atualização, mas para mim é um sistema que ele está fadado dentro de um tempo. Exatamente, eu também acredito nessa verdade aí que você... Aliás, né, toda verdade é uma meia-verdade, mas eu também acredito nessa possibilidade. E por falar em possibilidade, conta uma coisa, Edu. Quem está assistindo a gente aqui, como que faz para tentar despertar os dons psíquicos? Estou assistindo aqui, aliás, já comenta aqui. Você acha que você tem dons psíquicos? Conta aqui pra gente. Porque o Edu vai revelar agora. Revela para nós, assim, como que a pessoa faz para ter esse despertar ou para perceber que ela realmente tem algum dom? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas que dica que você pode dar para a pessoa ter esse despertar? Para mim, todos têm, né? O que às vezes acontece é como você disse, a pessoa não se dá conta. Por isso que nos Segredos da Paranormalidade, né, no livro, eu vou explicando para eles sobre cada um dos dons, que daí eles vão lendo, eles vão falando, eu tenho isso, eu me enquadro nesse, naquele. E aí eu cito lá exercícios que ajudam a pessoa a desenvolver mais e a lapidar esses dons. Porque, gente, não tem que ter medo, né? É uma bobagem isso que a galera tem, né? Medo de determinado dom, determinada habilidade. Eu não quero desenvolver. Não. Na verdade, o que você precisa é lapidar, porque é uma coisa que pode ajudar e muito, né? No dia a dia. Mas, sem sombra de dúvidas, exercícios, né, é o que ajuda a pessoa a desenvolver. E ela conhecer sobre os estados de transe, que são ritmos cerebrais, né, de atividade cerebral, é muito importante, porque muita coisa para os nossos dons virem, a gente trabalha em outros estados, né, como, de repente, alfa, teta, gama, né? E por aí vai. Ontem eu estava conversando sobre isso com um hipnoterapeuta. A gente estava falando justamente disso, né? Que a gente tem que acessar os níveis de hertz para conseguir ter esses processos. Isso. E ainda é algo que as pessoas também têm muito preconceito no sentido de falar assim, meditação. A meditação ajuda muito. A pessoa já olha para você e fala, eu não consigo ficar né? Ela já acha que é isso.
isso, mas na verdade, gente, o silenciar a mente já é uma forma de meditar. Eu demorei para aprender isso. Sim. Hoje que eu aprendi isso, para mim, assim, tem me ajudado muito, principalmente quando eu chego num lugar que eu vejo que o ambiente está muito denso, eu silencio a minha mente, falo, eu não pertenço a esse ambiente, fiquem com o que é seu, que eu fico com o que é meu. Então, você vai aprendendo a trazer um campo de blindagem, de proteção, a se limpar, né? Melhor se conectar com a sua essência e ter as respostas, né, Edu? Porque as respostas que a gente busca, elas estão dentro da gente mesmo, né? Às vezes, né, esse tumulto emocional que a gente fica, a gente acaba não conseguindo identificar, né? Mas tá tudo dentro da gente, né? Exatamente. E, ó, tá chegando ao final aqui o nosso podcast. Assim, eu já quero agradecer de antemão de você estar aqui. Eu que agradeço. E eu quero que você deixe, assim, uma mensagem para os ouvintes do Viver é Mágico. Daqui a pouco a gente vai fazer a magia do Viver é Mágico. Mas qual é a mensagem que você deixa aqui para fechar? Eu confesso que eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Estou muito emocionada. Eu nem senti passar. Foi tão rápido, né? Quando o papo é bom, a gente, eu estou muito emocionada porque, assim, a gente, né? A gente se espelha, né, gente? O Edu, assim, eu vejo o Edu como mestre dentro do conhecimento, participo do programa dele, ele traz muito conhecimento de uma forma muito humilde. Esse é o grande diferencial dele, porque, infelizmente, a gente tem muito aquela coisa do ego que, sabe, as pessoas deixam prevalecer. E o Edu, com tanto de conhecimento, a pessoa que ele é a simplicidade em pessoa, né? Eu acho o ego uma armadilha, né? Muito grande para as pessoas, e muitos têm um conhecimento estupendo, mas acaba caindo nessa armadilha, né? E eu acho que a gente está aqui para a gente se desenvolver, tá todo mundo no mesmo plano, então todo mundo tem os mesmos desafios, né? Uns estão se esbarrando em alguns aprendizados, obstáculos, outros já passaram daquela lição, mas ainda estão aprendendo a lidar com outros, então por isso que a gente tem que ser todo mundo, né? Humilde uns com os outros e dar as mãos, porque tá todo mundo na mesma, né? A real é essa. E a mensagem final que você deixa, aqui a mensagem mágica para os nossos ouvintes do Viver é Mágico. É que não importa o que você está passando, o que você está vivendo no momento, quais são as dificuldades, o ambiente que você vive, porque às vezes, né, o ambiente é difícil, né? Às vezes as pessoas são hostis, às vezes as pessoas torcem contra a gente, não reconhecem os nossos esforços, né? Às vezes é dentro da sua casa, com o seu marido, que você está tentando ter uma energia legal e você fala, hoje eu vou vibrar tudo de positivo, aí vem essa pessoa e joga um balde de água fria em você. Sim. E parece que vira uma aprovação diária. Conecte-se com aquilo que você deseja. Saiba que você sozinho pode criar o seu sucesso, a sua realidade. Não importa se você tem apoio ou não, tá? Você pode ir além. Acredita e foca só nisso e vá, né? Isso que eu diria que é o que eu digo para mim todos os dias. Legal. Edu, a pessoa que quiser te achar, seja para participar do programa, né, para ser ali um comunicador do teu programa, seja para fazer uma leitura com você, através de qual canal que ela pode te achar? Sem sombra de dúvidas, hoje é Instagram, né, tá tudo lá, é só seguir @EduScarfon, né, Scarfon com S mudo, N de navio no final. Aí de lá o pessoal consegue direcionar, tem contato de WhatsApp para leitura de tarô, né? Tem o site da Astral TV, que também lá tem contato para o pessoal que quer ter programa, né? Então, é tudo no Instagram. Legal. Então, olha, já anotem aí o Instagram do Edu. E antes da gente finalizar, Edu, eu sempre tenho um hábito aqui no programa de trazer um mimo para os nossos convidados, né? E eu tenho uma caixinha lá dos cristais. E eu sempre vou lá e mentalizo um cristal. E eu acabei mentalizando aqui e vieram 2 cristais. Temos um oráculo aqui, então. Eu espero que você goste. Vem com uma mensagem aí, que eu também pego aleatória. E o cristal é sempre bem-vindo, né? Cristal, fala assim, é um presente que a gente nunca erra. E aí eu falei assim... Esses cristais aqui. Mensagem que a gente acabou de falar. Coloca o mundo no mudo e escuta o seu coração. É o que a gente acabou de falar. Olha só. Tá vendo como as coisas Nada são todas... por acaso. Né, sintonizadas. Que legal. Um quartzo verde
E uma ametista. É isso. Cuidar do espírito e do corpo físico. Que é tudo que a gente precisa, né? Corpo e espírito. E você agora, Adorei, com obrigado. tantos projetos, tem que estar assim, blindado espiritualmente e fisicamente. Porque o espiritual é o todo ali que você já traz essa blindagem, né? É isso aí, pra gente conseguir fazer as coisas. Exatamente. E olha só, gente, quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui com a gente, você que gostou do conteúdo, coloca aqui nos comentários como é que foi pra você, você já sabia, né? Você já conhecia a história do Edu? Conta aqui pra gente. E já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Eu costumo dizer assim, gente que ajuda a gente é mais contente, sorri até com a face no dente. Então, adorei. É alegria, né? Então, vamos trazer alegria para nossa vida. Essa é a troca que a gente pede aqui. Você segue, você compartilha e a gente alcança mais pessoas. E a gente não pode deixar de terminar com a nossa frase mágica aqui, né, Edu? Sim. E como a gente sempre fala, a gente vai chegando ao final do nosso podcast Viver é Mágico, agradecendo a sua presença. E eu quero deixar aquela mensagem para você realmente vivenciar a magia da sua existência. Sabe por quê? Porque viver é mágico. Mágico! É isso aí, gente. Gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Tchau, gente.